Olá, estamos com mais uma edição extra que trata de todo o processo de acompanhamento do Legislativo na Assembleia sobre o combate ao coronavírus, as medidas do governo e as críticas de deputados que agora se unem aos prefeitos para debater um assunto. Afinal de contas, quantas unidades de terapia intensiva estão programadas e como os municípios das regiões mais distantes dos centros urbanos com maior população podem ter garantia do atendimento. Comigo no programa de hoje estão o professor e escritor Laudelino José Sardá, uma lenda, do jornalismo catarinense, e também o colega Marco Aurélio Gomes, jornalista da Rede de Notícias Acaerte. Pessoal, nós temos visto o trabalho dos deputados no sentido de antecipar algumas medidas que, porventura, o Executivo, não teria ainda implementado. Vocês acham que esta questão está bem resolvida nessa relação entre Executivo e Legislativo, seu Laudelino José Sardá? Eu acho que não se deveria esperar pelo coronavírus para pensar Santa Catarina, pensar em solução. Não se pensa Santa Catarina no dia a dia, se pensa em época de crise. Eu acho que o grande erro nosso, não é catarinense, é brasileiro, é não pensar a sociedade no dia a dia. É um fato. Nós somos um povo que gosta da repercussão e não do planejamento, Nós temos uma falha de planejamento e somos reativos, E somos também muito ativos na hora da repercussão. Concorda com isso, seu Marco Aurélio Gomes? Queria pegar o gancho do professor Sardá, quando ele fala nível Brasil, E eu queria contextualizar Santa Catarina dentro da situação do país. O que a gente vem notando desde o começo é que não houve uma sincronia entre as ações dos entes federativos, A União, estados, municípios. O que a gente viu foi uma disputa política, queda de braço entre os gestores públicos, pelo fato de ser uma doença muito nova, O mundo inteiro está aprendendo a combater a pandemia com a coisa acontecendo. Então, o que a gente viu desde o começo é que não houve uma conversa, não houve planejamento, não houve uma política entre os entes federativos. E isso que está acontecendo, Então, por exemplo, Santa Catarina, nós estamos vendo aí a abertura das restrições, os municípios estão reclamando que não foram ouvidos, não foram consultados. Aliás, esse governo se comunica muito mal desde o início, Ele foi eleito na esteira da política nova, ou da nova política, que a gente não sabe ainda que nova política é essa, mas isso não quer dizer que poderia abandonar o diálogo com a sociedade, Então, desde o início do governo, as entidades empresariais, outras lideranças políticas reclamam do governo, da falta de diálogo com o governador, da falta de conversa, Então, é isso que acontece. Realmente, os prefeitos não sabem quais são, em que parâmetros o governo do Estado adota para ampliar ou para diminuir, enfim. Está todo mundo, me parece, jogando meio no escuro, sabe, Roberto? E aí a gente tem que concordar um pouco com o ministro da Saúde, que acabou de assumir, quando ele fala que a gente conhece pouco da doença e cada um vai tentando dar o remédio conforme as necessidades. Então, na minha visão, o que está faltando é essa sincronização entre as ações dos governos federal, estaduais e municipais. Eu ouvi de um deputado, Marcos Vieira, do PSDB, a seguinte observação numa conversa rápida hoje. Hoje é difícil você encontrar pessoalmente um deputado, mas eu o encontrei numa agência bancária no centro de Florianópolis. E a distância... Nas redes sociais você encontra eles. Direto, com repercussão em todo momento. Mas eu digo pessoalmente, naquela conversa sim.
que a gente, né, mais da nossa tradição, da nossa idade, né, professor? O cafezinho, do encontro, mas conversando com ele, a mais de 2 metros de distância, diga-se de passagem, ele chegava no banco e eu também ao mesmo tempo, e ele me disse assim, essa situação está muito amadora, ele usou esse termo, amadora, como que você falou, quer dizer, em cima da repercussão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eventualmente, temos que admitir que nenhum país do mundo estava preparado para uma situação dessa. Agora, professor Laudelino José Sardá, a gente vai aprender com os erros nessa situação da pandemia do coronavírus? O que está havendo, na minha opinião, que a pandemia ela se choca um pouco com a epidemia política catarinense também. Celso Ramos fez um governo de inovação, colocou Santa Catarina na vanguarda, com economistas agrônomos que fizeram a revolução em Santa Catarina. Depois tivemos Silveira, uma tacada só de 450% de aumento dos professores. Depois tivemos Colombo Salles, que fez uma bela reforma infraestrutural. Jorge Bornhausen, aliás, Conde Reis, que trabalhou os acessos às cidades. Santa Catarina governar é encurtar distâncias. Quem é que encurtar distância. Depois tivemos Jorge Bornhausen, que fez uma revolução cultural, queira ou não queira, fez a revolução cultural. Enfim, nós temos governadores que fizeram um trabalho eficiente, independente de denúncias disso, daquilo. Por quê? No Senado Nacional, Santa Catarina não figura como um Estado corrompido pela corrupção. Até que por contrário. Então, eu acho que falta para Santa Catarina esse acordar do governador Moisés de conviver com a política de uma forma que ele não atropele ninguém, mas que compreenda os fatores políticos. Que a política brasileira precisa mudar, claro que precisa. Precisamos ter uma consciência política no sentido de abraçar as causas sociais, claro que precisamos. Mas nesse processo aí que você está relatando muito claramente, não há também hoje uma preocupação muito grande de quem usa essa retórica da nova política, que a gente realmente não viu, acho que é só uma retórica eleitoral, de demonizar a política? Não é nem demonizar os políticos, é a política de uma maneira geral. Está aí o risco, Roberto. Está aí o risco. Nós precisamos renovar a política. Agora, existe um modelo melhor do que a democracia? Não. Não existe. Eu acho que o problema do Moisés, falando de Santa Catarina, é se conscientizar de que ele precisa viver a política dentro de uma realidade catarinense. Então, detalhe, Santa Catarina é muito melhor do que os outros estados em nível de convivência política. Então, ele precisa fazer isso. Ele pode trabalhar uma consciência política no sentido de fazer uma lipoaspiração na estrutura pública. Marco Aurélio Gomes, você acompanha diariamente, né, essa vida política da Assembleia Legislativa. Você também comunga daquela percepção que a Assembleia ocupou um vácuo do Executivo e foi protagonista em muitos episódios em relação ao coronavírus? Sim, com certeza. Em vários momentos, né, a Assembleia assumiu esse protagonismo, né? Eu só fico me questionando algumas ações algumas atitudes da Assembleia, por exemplo, quando ele decidiu pela aprovação da abertura de igrejas, por exemplo, né? Eu, como leigo, não sou profissional da saúde, eu sou só um jornalista, né? Mas pelas informações que a gente tem, os gestores públicos eles ficam muito suscetíveis, né, a pressões da sociedade, né, dos segmentos da sociedade, né? Na minha visão, por exemplo, a igreja não é um serviço essencial. Claro, na minha cabeça, né, não pode ser para outro, que é uma pessoa que é devota, que gosta de ir na igreja, enfim. Esse é apenas um exemplo, né, de como os gestores públicos eles ficam muito suscetíveis a não só a pressão da sociedade, como também aquela camada de eleitores, né,
que colocou camadas de eleitores que colocaram lá seus representantes da Assembleia. E eles estão fazendo aquilo que exatamente né? Eles estão fazendo a deles, né? Mas, enfim, mesmo que a gente concorde ou não. Então, o que eu acho é isso. Eu estou muito temerário, assim, eu estou muito... reticente. Muito inseguro com as decisões do governo do Estado, principalmente nessa abertura de novo. Eu estou saindo pouco aqui, confesso que meu trabalho é home office. Eu sou uma das pessoas do grupo de risco, sou hipertenso e tenho diabetes, né? E já tenho seus quase 56 anos. Então, eu procuro... Tá novo! Eu não quero... Né, se eu pegar essa doença, né, Deus o livre, né? Mas o pouco que eu tenho saído, eu tenho visto muita gente na rua, sabe? Hoje eu tive que ir ao centro e realmente pessoas sem máscaras, e eu vi ontem nas redes sociais repercutir no Brasil todo, né? Aquela cena dos shoppings abrindo aqui em Santa Catarina, né, gente? Um shopping, né? Shopping de Blumenau, né? Aquele aglomero lá de gente, pessoa tocando saxofone, enfim. Aliás, a Defensoria Pública do Estado garantiu no Tribunal de Justiça que, por uma medida, né, por um mandado de segurança, o shopping de Blumenau, que fez aquela festa, né, todo mundo grudado, entrando em fila e ainda com um saxofonista espalhando perdigotos pelo ambiente, tenha que se adequar aquele distanciamento de 1,5 metro, que as pessoas entrem com máscara, porque teve gente que entrou no estabelecimento sem máscara, mas enfim, concordo com você, não está sendo parelho. Mas a gente vai até mudar um pouquinho a ótica do assunto agora, porque eu tenho a palavra do presidente da Assembleia aqui, deputado Júlio Garcia, que ele fala de um assunto muito prático, que é a renegociação das dívidas e a diminuição dos juros para aquelas pessoas que captaram recursos junto ao Badesc, a agência de fomento. E este foi um dos casos em que a Assembleia agiu, aprovou uma medida, o Executivo mandou outro projeto e nenhum dos dois ainda está valendo. Na semana que vem, a Assembleia vai fazer um movimento para aprovar esse processo, que é importante para muitas empresas. Vamos ver o que diz o presidente Júlio Garcia. Essa Assembleia já aprovou projeto nessa direção. Se o governo tivesse sancionado o projeto, certamente esses recursos já podiam estar sendo operacionalizados pelo Badesc. Mas o projeto de origem governamental, que foi feito após a votação do projeto que a Assembleia Legislativa aprovou, está apto para vir à sessão de terça-feira. E antes de deliberarmos sobre veto, a presidência se compromete em colocar na pauta como primeiro projeto a ser deliberado esse projeto de origem governamental que trata de financiamentos pelo Badesc. Pois bem, se você, Laudelino José Sardá, e você, Marco Aurélio Gomes, fossem comerciantes e tivessem ficado 35 dias sem poder trabalhar, qual seria o pedido que vocês fariam para as autoridades hoje, de Santa Catarina e do Brasil, evidentemente? Aí eu respondo a tua questão. O que é que você pensaria nessas horas? Eu estou aqui meio preocupado com essa situação. Eu, como um empresário, aí eu estaria totalmente ligado. Eu tenho um irmão, por exemplo, que está com um problema, vai ter que talvez vender um apartamento para enxugar sua empresa. Isso aí é um fato de uma realidade dramática, gritante, e que precisa de uma revisão da estrutura política brasileira. E Santa Catarina, como deu o exemplo dos anos 60, 80, poderia refrisar isso, dar um exemplo de mudança estrutural. Gente, vamos pensar um Estado mais decente. Mas, Marco Aurélio, sua resposta para esse, quase que eu não diria que é um enigma, mas é um grande problema. É uma outra pandemia econômica. Você faria o quê no corpo de um empresário? Olha, é uma resposta difícil, sabe? Mas, assim, eu
eu primeiro ia cuidar do meu público, né? Eu ia cuidar do meu cliente, da saúde do meu cliente, dos meus funcionários, principalmente, né? Cuidaria adaptaria a nova realidade dos colaboradores, dos clientes, para que a vida é aquilo que a gente está falando, né? Abriu, as restrições diminuíram, mas a vida não está normal ainda. A gente tem que se adaptar à nova realidade, né? Uhum. Não foi descoberta ainda a vacina contra o vírus, não tem ainda um remédio capaz de curar. Então, assim, o vírus vai continuar circulando por aí, né? Então, a nossa vida não vai ser igual, né? Vou voltar a dizer, eu, como grupo de risco, eu vou ter que andar com máscara por um bom tempo ainda, com álcool gel no bolso, entendeu? Agora, eu vou citar um caso da minha esposa. A minha esposa, ela tem um salão de beleza. Então, o que aconteceu? Ela abriu o salão, né? Tomou todas as precauções, né? Com as funcionárias dela, né? Todo mundo trabalhando de máscara, de álcool. Só que as pessoas estão com medo de ir no salão. É verdade, né? É verdade. Elas não querem, as clientes, elas querem marcar a hora como se fosse exclusiva para elas, entendeu? Elas não querem... não era como antigamente, né? Que o salão de beleza não era só um salão de beleza, era uma espécie de um consultório psicológico, né? Isso mudou. Então, assim, quando eu vou no supermercado, eu vou porque eu preciso, assim, mas eu fico o mínimo possível. Quando eu vejo pessoas, sabe aquela paranoia vai me dando, eu fico louco para sair. A nossa vida não vai ser igual como era por muito tempo. É verdade. É isso que a gente tem que... É isso que a gente tem que, né? E eu fico pensando, né? Naquelas pessoas que já perderam emprego, e eu conheço várias pessoas que já perderam emprego, pessoas da família, inclusive, né? Fico pensando também nos empresários que são que geram renda, que geram empregos. É uma situação que o mundo inteiro está passando, não é só Florianópolis, não é só Santa Catarina, não é Brasil, é o mundo inteiro passando por isso, né? Então, Roberto, a coisa... E eu fico mais preocupado ainda quando os especialistas dizem que o pior não chegou ainda. Né? O pior vai chegar quando? Sabe? O Mandetta, que deixou o ministério, dizia que o ápice seria em junho. Né? E aí o senador Espiridião Amin Relu, nosso senador de Santa Catarina, ex-governador do estado, ex-prefeito da capital, diz o seguinte: o ápice vai ser em junho, mas o ex-ministro esqueceu que faz frio no sul do país em julho, agosto e setembro, que aí é o ápice de todas as gripes, não só da coronavírus. Quer dizer, também tem esse gap, né, relacionado à meteorologia. Mas nós vamos, seguindo o programa, nós vamos fazer um negócio diferente hoje. Quem vai chamar o próximo assunto que nós vamos debater aqui são dois deputados, Moacir Sopelsa, do MDB, e Marlene Fengler, do PSD, que vão falar do grande debate que hoje tem dentro da Assembleia Legislativa, onde as unidades de terapia intensiva, que são o último socorro para aqueles casos mais graves do coronavírus ou da Covid-19, como queiram, precisam ser atendidos. Vamos ver o que eles falam sobre esse assunto. Eu tenho dúvida quando o governo anuncia investimentos, vamos ter tantos leitos, mas não se diz aonde realmente que esses leitos estão sendo disponibilizados. Nós temos 700 leitos, 1.500 leitos disponíveis da estrutura atual. Quantos vão ser aumentados? Toda a região tem uma série de demandas, uma série de pedidos, e já tem a posição do governo de que vão ser atendidos vários municípios, mas até agora a gente também não tem essa relação com o que existia, com o que existe hoje e o que o governo do estado vai implementar. Então é isso. Sobre estas UTIs e o que este assunto tem gerado de polêmica, primeiro com a dispensa de licitação para a contratação do primeiro hospital e agora com o pregão para contratar 10 UTIs, que nós vamos debater o assunto no próximo bloco. Até já!
Edição extra aqui na TVA, debatendo as questões em torno do combate ao coronavírus, ao Covid-19. Covid é a doença, né? Tipificada pela Organização Mundial da Saúde. Gente, a gente encerrou o bloco anterior com 2 deputados questionando onde ficariam as UTIs. Mas aí a gente lembra que a história dos hospitais de campanha, que é um assunto mais ou menos correlato, até porque Santa Catarina mudou o conceito de hospital de campanha, né? Hospital de campanha normalmente é um hospital de primeiro atendimento, de triagem. E em Santa Catarina vão ser hospitais de finalização do processo. Hospitais com 100 leitos de UTI cada um, serão ao todo 10, serão 1.000 novas UTIs. O que vocês viram desse processo todo de dispensa de licitação, que deu aquele rolo todo, o Hospital Mahatma Gandhi venceu, mas o Instituto Nacional de Ciência da Saúde questionou o que é do jogo, aí veio a presença de alguns conhecidos do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, no processo, se ensaiou e o governo mudou tudo. Esse incêndio já acabou ou ele só está começando? O que eu resumo é o seguinte: nós somos um estado caracterizado por fortes micro-regiões. E essas micro-regiões são sustentadas pela união dos seus municípios. Por que não pensar em planejamento de saúde, educação, seja o que for, através das micro-regiões? Por que não pensar em hospitais estão se pensando agora de forma micro-regional? Por que eu tenho que pensar que tem que estar lá em Blumenau quando eu posso estar lá num lugar mais perto, como fosse em Indaial, algum lugar? No sentido de como equacionar o problema sem buscar transferir favores para isso, para aquilo lá. Pô. Nós somos um estado tão decente, tão característico em nível de qualidade de vida. Ora, nós somos o único estado brasileiro cuja capital é a menor população do Brasil. É a única capital que não tem a maior população do Brasil, é Florianópolis. Nós somos um estado extremamente concentrado. Nós somos um estado extremamente equilibrado. Pensar nessa estrutura econômico-social que nós temos, um detalhe, não econômico-social, pensar no social e econômico. Marco Aurélio. Roberto, eu começaria dizendo o seguinte: em Santa Catarina tem uma das organizações municipalistas, uma das estruturas municipalistas mais competentes do Brasil e organizadas. Nós temos 22 associações micro-regionais, né, que funcionam. Dentro dessas associações municipais tem consórcios de saúde, né, tem consórcio de saúde em várias regiões. Nós temos uma das maiores organizações municipalistas, uma das melhores do país, que é a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Então, o governo já escutou a FECAM, o governo já foi falar com essas associações micro-regionais, o governo foi falar com o Tribunal de Contas, que é que faz o controle externo, o governador foi falar com o Ministério Público de Santa Catarina, o governo foi falar com a Assembleia Legislativa. Quando não há esse diálogo, acontece esse tipo de coisas. Né? A gente está vendo aí, em São Paulo, né? Claro, guardando as suas proporções, já temos hospitais de campanha. O estádio do Pacaembu já está lá funcionando, não levou nem um mês para fazer. Entendeu? Então, quando o governo se acha autossuficiente para resolver e não tem a humildade de ouvir os representantes da sociedade, Santa Catarina já está organizada municipalmente. Nós temos as associações municipais, nós temos a FECAM, nós temos um Ministério Público que funciona, nós temos um Tribunal de Contas que funciona também. Então, gente, está faltando diálogo, está faltando humildade, está faltando chegar, gente, vamos sentar numa mesa aqui, vamos manter a distância de 1,5 metro, botar máscara, álcool gel, vamos conversar, vamos fazer videoconferência, né, para evitar esse tipo de coisa. Por que está acontecendo em outros estados? Porque outros estados estão conseguindo
construir seus hospitais de campanha, já estão atendendo pessoas, inclusive hoje ou ontem foi anunciada já a segunda morte de um paciente lá no hospital de campanha do Pacaembu, lá no Anhembi também está sendo feito, vários outros estados estão fazendo seus hospitais de campanhas. Então, é falta de visão, é falta de planejamento, é falta de humildade, entendeu? Porque essa é a minha visão. E isso acontece quando não tem diálogo, quando o governo não sabe conversar com a sociedade, dá a sensação de falta de transparência. Talvez não seja isso. O governo do estado lançou um portal onde você pode acompanhar dali todo o fluxo de recursos que é usado no coronavírus. Mas isso também é uma questão técnica, não é uma questão prática. Eu me volto para a questão prática. Quem é que sabe olhar aquilo? Se não for um contador, se não for uma pessoa, um economista, ótimo. Quanto mais transparente, quanto mais divulgação dos gastos públicos, que é do meu dinheiro, o seu, do professor, ótimo. Mas ele não sabe se comunicar com a sociedade, então fica parecendo uma coisa... Eu acompanhei a coletiva do governador quando ele foi falar, quando ele foi argumentar sobre essa construção do hospital de campanha em Itajaí. Meu Deus do céu, ele se embanangou todo, ele não se preparou para explicar. Então, está faltando isso. E a explicação era muito simples, né? A explicação era muito simples. A região de Itajaí, da Foz do Rio Itajaiaçu, ela só tem 83 leitos de UTI. Ela precisa ter mais. Então, por isso que esses primeiros 100 seriam lá, independentemente da modalidade. Agora, o governo também errou. Quem faz dispensa de licitação não faz concorrência. Escolhe uma empresa, uma entidade e bota para administrar. É isso que é dispensa de licitação. Agora, você faz dispensa de licitação e faz uma concorrência? Eu não entendi essa eu não entendi. Não. Quando você faz, você dispensa a licitação, chama o Tribunal de Contas, vem cá, vamos acompanhar junto o processo. O Tribunal de Contas diz que foi chamado, assim como o Ministério Público, mas muitas das sugestões e orientações que eles deram foram simplesmente ignoradas. O Raimundo Colombo não fez isso aqui com a ponte Hercílio Luz? Funcionou. Ele não fez? Funcionou. Contratou lá uma empresa portuguesa e chamou lá o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Assembleia. É isso que tem que fazer. É verdade. Nós vamos ouvir agora outros deputados que também se posicionaram sobre um assunto que o Marco Aurélio Gomes já tocou aqui, essa falta de uma comunicação mais precisa do governo catarinense, do executivo catarinense, porque governos são todos, judiciário, assembleia, executivo, enfim, mas do executivo de Santa Catarina com a sociedade. Eu chamo, então, os deputados Sargento Lima, que é o líder do PSL na Assembleia, e o deputado Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que eles disseram. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê no jornal, é óbvio, né? A gente confia bastante na nossa imprensa catarinense, mas não é o suficiente para poder satisfazer a nossa prancha de trabalhos dentro da Assembleia, onde nós precisamos de números pontuais, assertivos, para poder trabalhar e para poder, a partir daí, legislar e também fazer a nossa cobrança em relação ao executivo. E verifiquei que a curva ascendente, tanto de casos da Covid-19 quanto de óbitos aqui em Santa Catarina, estão aumentando. Por outro lado, o governo do estado está numa onda de liberou geral. Na realidade, só falta mesmo liberar o transporte coletivo e as escolas, porque todas as outras atividades praticamente estão liberadas. Porque, no meu ponto de vista, a preocupação com a sociedade, com os catarinenses, está relegada praticamente ao nível zero com esse liberou geral que está ocorrendo. O assunto é interessante. O Legislativo assumiu um protagonismo importante para a sociedade. Não é só o órgão que faz leis, é também aquele que fiscaliza o Executivo e a estrutura do Estado, mas também passou a olhar com outros olhos um assunto que nós já tocamos aqui. A influência dos prefeitos municipais, dos 295 prefeitos municipais nesse processo. Porque prefeito parece que ia meio a reboque do que o governador dizia ou do que a União, né, representada pela presidência da República, dizia. Isso é verdadeiro ou eu estou muito romântico na minha análise? Por exemplo, Florianópolis, poucas pessoas, ou talvez não a maioria, reconheçam que é uma cidade com um dos melhores serviços de saúde do Brasil. E educação, melhor ainda.
Gente, o que eu conheço de gente que quer tirar o filho da escola privada para colocar na rede pública, municipal, é uma coisa fantástica, porque é bom mesmo. Qualidade, né? Estamos falando de qualidade. Não tem valor. Os outros prefeitos também têm que pensar assim. Só não quero discutir a prefeitura de Florianópolis, porque tem. Até que o prefeito, vamos reconhecer, está saindo bem, tem tomado atitudes aí que favorece pelo menos minimiza o problema da coronavírus. E olha que foi criticado por ser um vanguardista. Temos que reconhecer a verdade. Né? Não sou a favor nem contra o prefeito, mas temos que reconhecer uma certa realidade que ele está tendo agora. Os prefeitos do interior, os prefeitos de São José, Palhoça, principalmente Palhoça, que é um problema grave, têm que realmente ressurgir-se de uma realidade que exige o quê? Não só uma reflexão da realidade, mas um comprometimento com as soluções sociais, pô. Não é só pensar no coronavírus. E depois do coronavírus, como é que vai ser? Essa é a grande pergunta para o Legislativo e para o Executivo. Tem gripe todo ano, né? A gripe é sazonal. A gripe é sazonal. O vírus transmuta e vem outro ano que vem. Né? Ô, Roberto, 1720, 4 navios aportaram na ilha de Santa Catarina e desceram 120 pessoas tomadas por uma virose. 1720. Ingleses, né? Ingleses. 1918, nós tivemos aqui o problema da gripe espanhola, que atingiu dezenas de pessoas também, não em Florianópolis, em todo o estado. Isso é normal, essa gripe agora. Só que nós estamos chegando em 2021 com uma deficiência muito grande na infraestrutura social. No Brasil, é enorme. Em Santa Catarina, já esteve melhor. Então, eu acho que é nisso que o próprio Legislativo tem que pensar num projeto que diga o seguinte, ó, vamos exigir um reforço de trabalho, de atenção, de investimento nas questões sociais. Não pensar só em estrada. Por que estrada? Vamos mudar, vamos acrescentar um pouco de assunto. Por que só estrada? Não podemos pedalar? Não podemos caminhar? Nós estamos pensando em cidade apenas em carro e não no cidadão? É essa ótica que eu penso no sentido de valorizar o desenvolvimento social, o desenvolvimento da cidade, dando ao cidadão essa alternativa de viver. Isso é interessante, professor, isso é interessante. Marco Aurélio, essa visão de ter que trabalhar o todo e não só parte dos problemas sociais. Nós também temos que lembrar que, sem emprego, nós temos um problema social, né? E nós estávamos na quarentena sem muitas atividades econômicas funcionando. Agravam-se os problemas. Eu concordo plenamente com o professor Saldanha e, na verdade, a pandemia do coronavírus, ele veio mostrar uma realidade que a gente já sabia, né? Foi mostrar como é que é o nosso sistema de saúde, né? O sistema público de saúde. Ele chegou assim, pô, e agora? O que a gente faz? A gente faz com o que tem. É mais ou menos isso, né? Falta respirador, falta equipamentos básicos de proteção individual, né? Máscaras, luvas. Os chamados EPIs, né? EPIs. As EPIs, né? Então, é um choque de realidade. É um choque de realidade, né? Até pouco tempo, eu sempre gosto de citar casos que acontecem com a gente para mostrar a realidade, né? Meu irmão, recentemente, esteve internado no Hospital Celso Ramos, ele teve um AVC, ele ficou 3, 4 dias no corredor da emergência do hospital. No corredor, onde tinha outras, eu contei ali umas 25 macas. Isso no tempo normal. Antes da pandemia, foi no ano passado. Né? Imagina, gente, esse é o choque de realidade. De repente, aparece um vírus que vai precisar ocupar, as pessoas vão precisar ocupar UTIs específicas para combater o vírus, né? E aí você falou muito bem a história das outras doenças, que as outras doenças continuam acontecendo, né? Tem gente morrendo em Santa Catarina de febre amarela. Febre amarela.
era, de dengue. Dengue. De sarampo. E nós estamos falando de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu conheço uma pessoa em Joinville que morreu de dengue esse ano. Então, assim, o que eu falo, né? Aí entra um aspecto muito, entra muito no aspecto daquelas pessoas, né, que duvidavam o negacionista, né, da vacina, né? A vacina da gripe faz mal, eu não vou tomar vacina, não vou tomar. E o que nós estamos vendo aí, né? Está faltando, já está começando a faltar, porque as pessoas começaram, quando aperta o calo, as pessoas começam a entender o que é real, o que não é, né? E dentro disso, Roberto, já que nós estamos entrando não sei se é para entrar ou não, entendeu? Mas é no assunto da fake news, né? Exatamente. A fake news, ela é um dos principais problemas de combate à pandemia do coronavírus, né? Eu trabalho na CAERT, na Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, e nós desenvolvemos lá uma campanha contra a fake news, né? A do Pato, né? O Pato, coitadinho do Pato, né? O Pato. Então, começa por aí. Então, mas deixa eu fazer um parênteses para te dar um dado. Nós estávamos falando ali da influência das fake news e nós temos um dado estarrecedor. Florianópolis partiu para fazer testes rápidos em drive-thru, em postos de saúde, para as pessoas que já manifestamente têm um diagnóstico de coronavírus ou pretensamente estão com os sintomas da doença. 42 pessoas se negaram a fazer o teste, porque essas pessoas elas não vão ser, digamos assim, voluntariamente, elas vão compulsoriamente, porque as autoridades de saúde já sabem que elas estão entre aquelas que poderiam ter o vírus, para fazer o exame rápido. E outras 85 agendaram para fazer o exame, porque, volto a dizer, a prefeitura da capital obriga a isso, e não apareceram. Aí a gente fica pensando que nós temos essa história aí do antivacina, né? Do ser antivacina, e isso aqui não é nem vacina, é diagnóstico. A partir daquele teste rápido, pode-se desenvolver um diagnóstico melhor para saber o que está acontecendo com a doença. Um absurdo. Sabe o que eu acho engraçado? É que o governo tem poder policial para proibir a pessoa de entrar sem máscara num supermercado, ou seja o que for, e não tem o poder policial de exigir que o cara faça o exame. Isso é um contrassenso. Isso é coisa folclórica brasileira. Não é mesmo? Porque, se eu tenho o poder de dizer assim, quem estiver na rua sem máscara vai preso, ou é recolhido, seja o que for, e o cara vai lá com suspeita de coronavírus, não faça o exame, 41 se negaram a fazer exame. 42. 42. Que contrassenso é esse? Não é verdade. Acho que é isso. Me lembra a revolta da vacina, né? É uma coisa. Eu vejo um aspecto assim, e nisso o parlamento tem trabalhado bastante, que é essa questão de conscientizar as pessoas de que você não pode negar a realidade. Primeiro é o ponto. Esse é o trabalho que nós da imprensa temos feito todos os santos dias, né? Você tem que usar máscara para se proteger e proteger aos outros. Você tem que lavar as mãos com sabão. Olha só, gente, a gente está pedindo para as pessoas lavarem as mãos, que é uma coisa mais elementar no processo de saúde pública desde que a gente saiu das cavernas. Né? Você tem que lavar as mãos. Minha mãe dizia isso, minha avó dizia isso. Minha avó, eu conhecia a minha bisavó, e ela dizia assim, menino, vá lavar as mãos com bastante sabão antes de vir almoçar. Minha bisavó dizia isso. Ela nasceu no século retrasado, gente. Sabe que a tecnologia está ajudando nesse processo. As companhias de telefonia celular, elas que são permissionárias, né, de uma ação do governo, quer dizer, o governo detém, o Estado detém o poder de repassar a elas a telefonia celular. Elas são parceiras do governo do Estado e da prefeitura, porque elas conseguem monitorar aquelas pessoas que estão com o vírus. E tanto que em Florianópolis 2 foram multadas, porque saíram do isolamento.
A partir do momento que o indivíduo é considerado... Brusque também, né? Brusque exatamente. Também Entendeu? Gente, a tecnologia ajudando o cidadão. Agora, não a tecnologia da corrente no WhatsApp, vamos dar o nome, ou em qualquer outra rede social, onde o indivíduo diz para não vai lá, porque esse teste, na realidade, você vai pegar o vírus. É um absurdo isso. Chegamos à idade das trevas, né? Estamos quase nas trevas, né? Bom, nós vamos encerrando esse bloco e para o próximo bloco nós vamos trazer aqui, no Edição Extra, o ponto mais crucial. O que fazer a partir de agora? Houve 35 dias de isolamento social, a liberalização, a flexibilização. Agora temos as pessoas na rua. Como pretendemos reagir? Não só do ponto de vista humano, em termos de economia também. O Edição Extra volta daqui a pouco aqui na TVA. Até já. Edição Extra aqui na TVA, trazendo todos os encaminhamentos relativos ao combate ao coronavírus, com as presenças dos jornalistas Laudelino José Sardá e Marco Aurélio Gomes. Digamos o seguinte, falando sério, absolutamente sério, o problema... Nós temos falado... absolutamente sério, que eu digo assim, o problema está criado. Nós temos o enfrentamento do coronavírus. O problema está criado, é um problema mundial, é uma pandemia, o problema está criado. Aí nós temos agora o processo de flexibilização e talvez o maior desafio, conscientizar o cidadão e aqueles outros que nunca serão cidadãos, que eles têm que usar a máscara, que eles têm que usar o álcool em gel, que eles têm que lavar a mão e manter a distância do amigo de infância, da vizinha, aquela vizinha que sempre vem contar uma novidade, né? Do WhatsApp, eu sei lá de onde ela tira. Enfim, nós podemos acreditar que a sociedade vai reagir positivamente às medidas de proteção contra o coronavírus, senhores? Eu acho o seguinte, mudanças substanciais. Em 2009, quando deu a gripe espanhola, pela segunda vez, porque a primeira foi em 2016... Não, violência. 1916 e 1919. Em 1916, morreram mais de 4 mil pessoas no Brasil. Depois de 2009, houve uma redução, mas tivemos uma sensibilidade. Mas não essa neurose que está aí. Agora, só que hoje, com as redes sociais, a eficiência da imprensa, dos meios de comunicação, o cidadão tem que se comportar de uma forma em defesa de si próprio, porra. Né? Eu acho que eu não gostaria de estar na rua, em algum lugar. Eu estou enclausurado aqui na minha casa, no sítio, plantando mandioca, para proteger, porque todo mundo tem que fazer isso. Quantos anos você tem, Laudelino José Sardá? Hein? Quantos anos você tem? Não vale de profissão, tem que ser de idade. Não, 70. Não, quer dizer, já entra naquele grupo mais suscetível ao vírus. Está fazendo o correto. É ruim, né? Não é fácil, mas está fazendo. Mas aí os meus filhos, os meus netos estão com essa mesma consciência. Uhum. Temos que manter esse equilíbrio, esse equilíbrio de forma a nos preservar. E se nós não nos preservamos, com certeza vamos contaminar alguém e seremos contaminados. Não temos solução. Isso é uma verdade. Não tenta ser machista e seja aquilo, seja aquilo. Não. Ou busca uma consciência social integrada, ou está sob risco comum. Não pode. Marco Aurélio. Roberto e Sardá, o meu desânimo em constatar que a pandemia do coronavírus ela foi politizada, né? Então, como tudo nesse país virou o flagelo, né? Que você ou é aquilo ou aquilo outro, né? Uhum. Então, esse problema, ele dificulta um pouco o entendimento das pessoas da realidade, né? Porque você só acredita naquilo que você quer acreditar, né? Eu acredito no fulano ou acredito em cicrano, né? E isso atrapalha um pouco a avaliação desse momento, desse choque de realidade que nós temos que ter. Né? Então, o que está acontecendo justamente nas redes sociais? A disseminação desse ódio
desses grupos, dessa politização maldita do coronavírus, né, que faz com que o país inteiro não tenha um direcionamento, não tenha um líder, não tenha um encaminhamento único, protocolo, enfim, que todos caminhem pela mesma estrada, pelo mesmo entendimento. É isso que está acontecendo. Para piorar, nós temos aí, você falou no começo do programa, né, nós temos já ano de eleição municipal, também tem os interesses municipais em jogo, os interesses de eleição. Então, tudo isso misturado no caldo que eu acredito, né? Eu acredito que a maioria das pessoas deve seguir a orientação, como já estava seguindo até agora, dentro do seu isolamento social, né? Que já foi muita gente amargando muito prejuízo nesse distanciamento. Agora, como já está abrindo, está quase tudo funcionando, né? Com exceção das aulas que a gente não tem ainda, o transporte coletivo vai ser um grande problema. Eu acho que esse é o principal desafio para mim. Se eu fosse um gestor público, eu ia ficar imaginando como é que eu ia liberar o funcionamento do transporte público com a prevenção necessária para a minha população. Como é que se faz isso? Como é que você vai pegar... E as escolas também, as universidades... Mas as escolas, você tem como dar uma remanejada. Eu fico imaginando o transporte público, né? Como é que vai botar a galera ali dentro? Vai pegar o Abrão das 6 da tarde ali, voltando para casa, o Natal todo... Abraão é um bairro de Florianópolis, né? Só para situar quem está nos assistindo. É um bairro de Florianópolis que fica na região continental do município, né? Entre os bucólicos bairros do Itaguaçu e do Bom Abrigo. Aliás, entre Roberto, do Bom Abrigo... Talvez até, só observação, essa questão do transporte, o coronavírus leva a prefeitura a repensar o sistema de transporte. Por que o amarelinho tem ar-condicionado e os azulzinhos não? Por que essa discriminação? Pela concessão tinha que ter. Os azulzinhos também. Eu acho que é uma discriminação social que começa por repensar o social. Eles vão ter que andar com as janelas abertas, não vai ter ar-condicionado não, meu. Não. Com janela aberta ou não aberta, vamos chegar ao próximo verão e você paga 10 pau por um amarelinho para ter um ar-condicionado. Opa, tivemos um problema com o Laudelino José Sardá. Vamos continuar nós dois aqui, Marco Aurélio Gomes, eu e você. Vamos lá. Então, assim... É uma observação interessante, né? Observação interessante, mas você estava falando de transporte coletivo e eu acho que a discussão é muito maior. Essa discussão de como as coisas vão funcionar, não só o transporte coletivo, como tudo vai funcionar. Sim, claro, mas esse é essa falta de visão social na organização da cidade. Voltou o Sardá, voltou em grande estilo. A gente está falando aqui, eu e o Marco Aurélio, tivemos uma pequena falha no seu sinal, Sardá, sobre essa questão de reorganização da sociedade. A gente se comprometeu nesse bloco a falar, vamos voltar, estamos voltando ao comércio, aí chega lá na loja, o indivíduo tem que estar com álcool em gel, de máscara, de luva, só pode cada atendente pegar um cliente, que não é a prática, dentro dos estabelecimentos, agora vai ter que ser, e também orientar a pessoa a seguir esses padrões. A questão mais clara ainda de tudo isso, esse diálogo vai ter que ser muito franco, aberto e o objetivo, né? Não dá para enganar o cliente, muito menos... Eu acho que isso aí é um processo normal que nós estamos vivendo. Põe a máscara, lava as mãos, faz o que quiser. Agora, eu já estou pensando no pós-coronavírus. Ou a cidade repense em nível social, buscar uma qualidade para a população, em nível de transporte, isso, daquilo, ou um próximo coronavírus vai enfurecer mais ainda, vai admoestar muito mais a população. O nosso problema é que não estamos construindo uma cidade para o cidadão, nós estamos construindo uma cidade para adulto, para mais carro. Nós temos... Gente, Florianópolis, 500 e poucos mil habitantes, com 380 mil carros.
Não, é realmente algo para se ver. Mas isso é tema para um próximo programa, né? É o tema para um próximo programa. Só queria colocar uma questão, Roberto. Claro. Já que nós estamos falando aí de abertura, das restrições, né? E nós não chegamos ainda no pico, né? Dizem as autoridades que nós não chegamos ainda no pico. Então, a questão é, se for preciso fechar de novo, como seria? Essa é a consequência, né? Não cumpriu as regras agora. Esse pico está supervalorizado. Esse pico está supervalorizado. Vamos pegar o exemplo de onde a coisa já aconteceu e onde degringolou de vez. Itália. Diminuiu o número de mortes. Outra semana, aumentou de novo. Não, aumentou o número... Não, reduziu o número de mortes na Itália. Sim, mas aumentou Baixou uma infecção, mas reduziu o número. Pois é. Mas aí aumentou o número de infectados. A China, em função de importação de gente, pessoas que foram para lá. Exatamente. Então, quer dizer, ninguém, mesmo aqueles que estão conseguindo debelar o problema do coronavírus, sabem que vai ter a rebarba. É aquela famosa história, do Laudelino José Sardá e eu já estamos mais próximos em idade, é a questão da gripe mal curada. Lembra, Laudelino? A gripe, isso aí está com gripe mal... Aí evoluiu para uma pneumonia. Então, essa questão que também tem você precisa curar bem o vírus. Outra preocupação que eu tenho, existe tempo para isso? Nós temos hoje comprometido o calendário escolar. O calendário escolar está comprometido. Nós temos outros eventos internacionais que foram cancelados, mas as eleições no Brasil ainda não. Porque o Tribunal Superior Eleitoral diz que faz a eleição, onde a gente vai digitar na mesma urna eletrônica e botar o dedinho na mesma máquina de leitura biométrica que todos que nos antecederam, né, fizeram e todos os que vão nos suceder também o farão. Mas se demorar essa coronavírus até outubro, nós estamos roubados. Né? É verdade. Não tem a menor condição de falar de eleição esse ano. Na minha opinião, não faz sentido. A gente tem que usar esse dinheiro aí do fundo eleitoral. E não é demagogia, não. É dinheiro pra caramba. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. É dinheiro até no Brasil. Quem sabe a gente já não aproveita e faz e unifica, né, as eleições, né? Enfim. Mas é pouco provável que isso aconteça, né, gente? Vamos combinar, né? Há muitos interesses envolvidos. Agora, você falou em aulas, né? Sim. Por exemplo, na minha opinião, né, meu filho está sem aula, ele estuda na Federal, né? E nós já estamos em abril, né? Final de abril. Vamos para maio, né? Só o semestre. Para mim, o semestre já foi. Semestre que vem só. Federal só semestre que vem. Então, aí o que vai acontecer? Eu conheço muita... que eles vão tentar dar um jeito ainda de recuperar a aula, fazer aqueles trabalhinhos matados, e vai ser uma tristeza. Então, assim, eu acho que, honestamente, esse semestre já dançou. É a minha opinião, né? Eu estudei na Federal, eu sei como é que é lá. Estudamos, né? Gente, muito obrigado a presença de Laudelino José Sardá, nosso professor de muitos jornalistas de Santa Catarina, do Brasil, e também do colega Marco Aurélio Gomes. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? O Marcão me suportou, né? Faz tempo isso, hein, Marcão? Mas é verdade. Mas é importante esse debate, é importante trazer essas opiniões de jornalistas experientes para mostrar para você que realmente nós temos uma sociedade antes do coronavírus e provavelmente teremos uma um pouco diferente ou bastante diferente, pelo menos nos hábitos, no comportamento depois dessa pandemia. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade aqui no Edição Extra na TVA.